Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. E nós vamos começar nesta rede, esta cadeia, esta rede de comunicação evangélica para o mundo todo. Vamos começar por lhe lembrar que este programa gera esperança diária. E hoje eu quero lhe falar de um segredo que pode transformar a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida profissional. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo número 4, ele diz assim: sabeis também vós, ó Filipenses, versículo 15, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão unicamente vós outros. Então Paulo deixa aqui um segredo que gera milagres, que é o segredo que só a igreja dos Filipenses entendeu, o que significa o dar para receber. Você sabe, todos nós queremos ser amados, respeitados, queridos, mas você precisa de entender que você, para receber, você tem que dar. Este é o mistério, este é o segredo. Se eu quero ser amado, se eu quero colher amor, eu tenho que dar, eu tenho que semear amor. Se eu quero receber respeito, eu tenho que semear respeito. Se eu quero receber finanças, eu tenho que semear finanças. Então, diz que quem semeia para a carne, colhe corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, colhe bênção de Deus. Este é o mistério, este é o milagre. Dar e receber, só quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Jesus disse isso: mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando você dá, você está semeando. Implicitamente, previsivelmente, você vai receber. E recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Cada semente que você semear, você colherá 4 em abundância de Deus. Receba isso em seu espírito. Receba este sinal de Deus para você. Hoje é quinta-feira. Nós estamos na igreja numa expectativa muito forte para o próximo domingo. Nós vamos realizar a ceia do Senhor e eu vou ministrar a palavra. Eu sei, pelo menos pelo que eu estou sentindo do Espírito, que nós vamos ter um domingo extremamente forte e poderoso, transformador. Nós estamos contando as horas. É preciso que você venha à igreja. É preciso que você faça a sua parte para Deus operar a que Ele tem para a sua vida. E olha, não é pouco. Deus tem uma grande medida para a sua vida. Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28DP. Domingo, 9 da manhã, 6 da tarde, ceia do Senhor e o apóstolo Miguel Ângelo ministrando o poder da fé. Você quer ver sua vida transformada? Você quer ver a sua vida reconstruída? Você sabe que até num deserto, Deus abre uma estrada, um caminho de ruínas. Deus levanta uma nova construção. Eu quero que você veja isto. Eu preciso que você diga, é verdade, o que o apóstolo me desafiou. Nosso telefone é 30 17 90 90. Todos os que me ligarem vão receber gratuitamente um CD de mensagens do apóstolo Miguel Ângelo. Agora vamos ao altar e eu volto. Até já. O tema de hoje é feitiçaria religiosa
Por isso Gálatas 1:8 ele disse: ainda que nós, um anjo vindo do céu, prega o evangelho, valendo o que temos pregado, seja amado, tudo que foge da graça de Deus é maldição, é anátema. A mãe e as filhas pregando anátema. Isso é dramático, porque existe um perfil de uma igreja correta, existem perfis de igrejas anátemas. Só que estes versículos bíblicos são extraídos, não são pregados, não são mostrados. Gálatas 3:10, ponto E, 4E, diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ouviu uma outra palavra? Maldição. Vive debaixo da lei? Maldição. Então, quando as pessoas dizem que é cristã, cristianismo, igreja, católica, apostólica, isso não é cristianismo. Isso é uma mistura de judaísmo, de lei, de feitiçaria e de sedução. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se você quer ver uma igreja em pecado, é pregar lei. Lei, lei, cuidado, diabo, vigília, batiza, fã. Quanto mais lei, mais o pecado tem força. Aliás, você que tem experiências como eu, que conhece muita gente, sabe. Nas igrejas da lei, onde estão as pessoas mais pecadoras desta terra. Isto se fomentou como no meio da igreja filha? 1 Timóteo 4:1-2. Diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se desviam da fé, por obedecerem, darem ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está aí, a feitiçaria é um ensino de demônio. Versículo número 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, falam sabendo que estão falando mentiras, porque têm a consciência cauterizada. Ou seja, a consciência de uma pessoa que se mete em mentira, quando fala a verdade, é mentira, quando fala mentira, pensa que é verdade. E é assim que os espíritos enganadores adentraram tanto a Babilônia, quanto a mãe, quanto as filhas. Então o nosso ministério dá ênfase em quê? No verdadeiro evangelho, na incircuncisão. Daniel disse isso em 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Então, há uma feitiçaria de 2000 anos, criada na Babilônia, que passou ao sistema romano. E você sabe que eu tenho aqui na minha mão uma Bíblia católica. Essa Bíblia tem na Vulgata de São Jerônimo, que é em latim, um dos 7 livros que são apócrifos, que não são verdadeiros: Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria. Portanto, no livro da sabedoria, existe uma condenação nas questões da idolatria. Isso não é a nossa Bíblia, é a Bíblia romana. Nós seguimos a Bíblia hebraica. A igreja de Roma segue a Bíblia grega. Por isso tem livros que não são santos, chamados apócrifos. E olha o que diz aqui, por exemplo, no capítulo 13 de Sabedoria. Diz assim: quanto ao ídolo feito à mão, maldito seja ele quem o fez. Está na própria Bíblia romana. Este porque o fabricou, aquele porque sendo corruptível foi tido como Deus. São igualmente odiosos para Deus o ímpio e o objeto da sua impiedade, pois também a obra será castigada com seu autor. Por isso o julgamento atingirá também os ídolos das nações. Na criação de Deus eles se tornarão abominação, os ídolos, escândalo para as almas das pessoas, armadilha para os pés dos insensatos. O início da prostituição foi a invenção dos ídolos.
sua descoberta, a corrupção da vida. Olha, o livro da sabedoria está dizendo isso. A invenção dos ídolos, sua descoberta, foi a corrupção da vida, foi a prostituição. Pois não existiam desde o princípio, nem existirão para sempre. Com efeito, entram no mundo pela vanglória humana e por isso o seu fim já está decretado. Depois ele diz no versículo 21, e isso transformou-se numa cilada para a vida. Irmãos católicos, vocês estão ouvindo isso aqui? O ídolo é uma cilada, é uma prostituição. De fato, as pessoas escravizadas pelo infortúnio ou pela tirania terem dado às pedras e à madeira o nome incomunicável de Deus. Consequência, em breve, não lhes bastou o erro do conhecimento de Deus, vivem também o grande conflito provocado pela sua ignorância e dão o nome de paz a tais males, realizando cerimônias infanticidas, mistérios secretos ou orgias frenéticas com ritos extravagantes. Tudo isso está aqui condenado na própria Bíblia Católica, do livro de Sabedoria, capítulo 14, versículo 20 em diante. Está aqui. Diz que é prostituição, diz que é cilada, diz que é armadilha, diz que é coisa do diabo. E a igreja põe a Bíblia onde? Não existe Bíblia na igreja romana. Então, nós precisamos de falar-lhe abertamente destas coisas. Porque, olha, amados, assim como a igreja romana virou as costas a Deus com a questão da idolatria, as 12 tribos de Israel sempre ignoraram Deus. Os judeus até hoje creem mais em Moisés e nos profetas, nunca creram em Jesus. Por isso é que ele disse que haverá os remanescentes da graça lá no meio do povo judeu. Amar a Moisés mais do que ao Senhor, amar os profetas mais do que ao Senhor. Jesus disse isso. Ele veio para os seus o rejeitaram. Veja Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular, a que procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Quem é este povo? Os gentios. Versículo 44. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja, você acha que algum judeu algum dia deu crédito para Jesus? Ou para Deus? Sempre o ignoraram. Veja a história aí, cheia de castigos, de pragas, de situações, exatamente porque foi ignorar Deus. João 1:11 diz, veio procurar os seus não receberam. João 10:16 disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, eu quero chegar agora a 10 minutos finais e vou merecer de novo a sua atenção para o altar. Porque o sistema dominante se corrompe, adicionando superstição, idolatria e feitiçaria. Há uma falsa interpretação das Escrituras, e quando é falsa não há Escritura, e é maldito e é abominável tudo que é imagem. Já peguei aqui da Bíblia Católica, num dos livros apócrifos de sabedoria. Agora veja o que diz Deuteronômio 27:15, ponto 6c. Maldito o homem que fizer imagem de escultura de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, diga comigo, meus amados, fugir. Por que Deus disse fugir? Porque atrás de cada ídolo está o quê? Uma abominação, um demônio, uma sedução, uma feitiçaria. Por isso é que Deus disse, saia de lá, povo meu. Portanto, o que diz no latim?
sobre as Escrituras. Sacra Escritura sui interpres. A própria Escritura interpreta a Escritura. Não dá para você dizer aqui uma coisa e você dizer, não, mas eu não acho que. Não, está aqui. A própria Escritura interpreta a Escritura. Aqui não é a ótica do apóstolo, nem a ótica do bispo. Aqui é a ótica do que Deus disse. Por isso nós entendemos que sola Escritura, o verbum Dei, a palavra de Deus, não é a palavra dos homens, que pode ser manipulada. Então, eu quero falar agora, nestes 5 minutos finais, sobre o culto à Aparecida. Meus irmãos, quando o Brasil venera em feriado nacional o culto de Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, vamos pensar um pouquinho o que isso significa, porque as pessoas não sabem. No ano de 1717, 3 pescadores, Senhor Domingos Garcia, Senhor Felipe Pedroso e Senhor João Alves, estavam pescando no rio e de repente puxaram as redes e veio uma imagem de terracota, sem cabeça. Havia um padre que fazia imagens e alguém pegou uma imagem e jogou no rio. Eles voltaram a pescar mais e, segunda vez que puxaram as redes, veio a cabeça de uma imagem feita pela mão dos homens, que a Bíblia católica diz que é uma armadilha e é uma abominação e uma feitiçaria. A Bíblia grega e a Bíblia hebraica diz que foge dela porque o ídolo é abominação. Criou-se a rainha padroeira do Brasil em 1930, apoiado pelo Papa Pio XI. Passou a ser venerada pela Igreja Católica em 12 de abril de 1980. É a padroeira das grávidas, dos recém-nascidos, dos rios, dos mares, do ouro, do mel e da beleza. Mas foi uma pequena imagem pescada numa rede de peixe. Como é que 7 milhões de pessoas peregrinam anualmente, muitos de joelhos? E ainda disseram que era uma imagem preta. E a pesquisa da Igreja Católica, eu tirei estes dados da Igreja Católica, dizem que ela era de terracota e começaram a acender velas, e o fumo da vela, como era terracota, queimou e ela passou a ser escura, preta. Mas a imagem era terracota, era vermelha, não tem nada a ver com preto, era vermelha. Como é que uma imagem apanhada num rio, feita por um homem, condenado como armadilha para a alma, condenado por Deus, desde os livros de Êxodo, dos mandamentos, como é que isto se tornou a rainha, a padroeira? Como é que é possível milhões de pessoas? Aqui Jesus Cristo cura todos os dias, aqui o Senhor salva todos os dias. Nunca houve um feriado nacional de Jesus Cristo? Como é que uma imagem pequenina de 30 centímetros, que depois uma pessoa um dia pegou e quebrou aos pedaços, 200 pedaços, foi levada para São Paulo, foi refeita, como é que isto se tornou rainha e padroeira do Brasil? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Feliz. E meu amado, eu vou lhe dizer, enquanto o Brasil estiver se curvando a uma pequena imagem chamando de rainha e padroeira do Brasil, nunca será feliz.
Nós vamos continuar tendo crime, pobreza e fome, esgoto ao ar livre, pessoas analfabetas e morte, e sacrifícios e aborto e mentira e droga, porque, amado, se Jesus for o Senhor da nação, feliz é essa nação, meu amado. Se Jesus não é o Senhor, meu amado, não há felicidade da nação. Não há felicidade da nação. Então, Isaías 48:11, terminando isso: por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória, disse o Senhor, não a dou a outrem. Glórias somente a Deus. Glória somente a Jesus. Glória somente àquele que disse: haja luz, e a luz passou a existir. Aquele que fez o homem do barro, a mulher de uma costela, o Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela existe. O Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário, foi levado ao túmulo, mas venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Ele está presente neste lugar, meu amado. E quando alguém o recebe como Senhor e Salvador, passa a ter o poder de ser chamado Filho de Deus. Só Ele. Só Ele. Só Ele, amado. Só Jesus. Só as Escrituras. Só a glória de Deus. Ele disse: eu não divido a minha glória com nenhum santo, nenhuma imagem, nada, absolutamente nada. Então eu quero terminar lhe dizendo: você quer ter sentido de vida? Só há um segredo, amado: seguir o Cristo ressuscitado. Você vai sair do medo para a coragem, do desespero para a esperança, da separação de Deus para o reencontro com o teu Criador. Você sairá da morte para a vida, das trevas para a luz. Só Jesus. O tema de hoje é feitiçaria religiosa. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Bom, termino este programa de quinta-feira lembrando-lhe a promessa de Paulo. Só a igreja dos Filipenses entendeu o significado do dar e receber. Não há mistério mais oculto. Deus lhe diz que se você aprender a dar, a semear, você vai receber, você vai colher. E eu quero muito, porque eu estou semeando na tua vida junto com o povo da Igreja Cristo Vive, estando aqui na televisão, na rádio, no satélite, na UHF. Eu quero lhe fazer um desafio. Neste próximo domingo, vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero que você esteja entre nós. Este não é um apelo de um homem. Esta é a voz de um profeta que lhe levará à prosperidade. Nosso telefone é 30 17 90 90 e o nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca. Aqui, um ponto de referência é 28DP, mas a grande Catedral Cristo Vive é a embaixada do reino para a sua vida. Domingo, ceia do Senhor, aguardamos por você. Graça e paz. Em meu nome pessoal, Miguel Ângelo, apóstolo da igreja, minha bispa querida, minha esposa amada, bispa Roxana, minha filha, pastora Cristiane, toda a nossa igreja, saúde ao povo de Deus. Graça e paz a todos em nome de Jesus.
Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.